Você sabe como funciona a Previdência Complementar e qual a sua importância? É sobre isso que converso agora com o professor de Economia e Mercado Financeiro da USCS, José Carlos Garé. Olá, professor, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Professor, para a gente começar, o que seria a Previdência Complementar? É o que nós conhecemos como previdência privada. Você tem um sistema de previdência oficial, que denominado aposentadoria, que todos dizem, que você se aposenta por determinado tempo de contribuição, ou por invalidez, ou por qualquer outro motivo previsto. Só que este valor que você obtém, hoje por volta, o máximo de R$ 3.416, ele fica muito defasado em relação a uma renda que você tem hoje. Então, você buscando complementar o seu rendimento, você começa a fazer um plano de previdência complementar. Complementar, então, previdência àquela oficial do governo, que nós conhecemos popularmente como aposentadoria. Então, a pessoa poderia receber a aposentadoria mais essa previdência? Sim, sem dúvida. E isso pode ser característico como sua principal importância? Sim, é manter uma renda que garanta uma continuidade de padrão de vida, certo? E também a imprevisibilidade futura, você já sabe que terá um decréscimo de renda, porque hoje, quanto maior a sua faixa de renda, mais prejudicado você será, considerando que você tem um parâmetro máximo de aposentadoria ou da Previdência Social de R$ 3.416, então aquele que esteja ganhando pouco acima disso não será tão prejudicado, mas você imagina hoje um executivo que ganhe por volta de 15, 20 mil reais, passe a aposentar e ganhar R$ 3.416 bruto. Então, muita diferença. É pensando no futuro, para você manter uma qualidade de vida, um padrão de vida, pelo menos parcial em relação ao que você tem, é que você faz esta previdência. Existe alguma forma de se fazer um cálculo para lá na frente você saber quanto que você vai receber da Previdência? Não, o que você tem hoje são simulações que você possa fazer, porque quando você opta por um plano de previdência, e aí na previdência privada ou complementar, que é a mesma coisa, você tem previdência aberta e previdência fechada, então os recursos das contribuições eles serão destinados a aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras implicam em taxas que os gestores cobram, em que tipo de aplicações financeiras, nós chamamos assim, que tipo de papéis eles vão fazer essas aplicações, buscando uma melhor rentabilidade. Então, o que você faz na realidade é acompanhar a rentabilidade do que uma previdência privada possa lhe proporcionar e comparar com outros tipos de previdência para saber se você está com uma previdência que está rendendo um pouco mais ou propiciando um ganho maior em relação a outra. Então você precisa conhecer a composição da carteira e muitas vezes o perfil que você escolheu da carteira. Você pode optar, por exemplo, por uma carteira de um perfil mais conservador e outra de um perfil mais agressivo que tem, por exemplo, uma parte aplicada em ações. Então, você tem um certo risco. Tem um certo risco, você pode ser mais conservador, mais agressivo, mais ou menos. Então, você opta por isso. Quando você tiver esta oportunidade de fazer as opções, você assume um determinado risco e vai comparando, então, as variações de rentabilidade de uma para outra. E hoje, oficialmente, existe quantos tipos de previdência no Brasil? Não, você tem a previdência mais conhecida, fora a oficial, a previdência aberta e a previdência fechada. Alguns poucos outros planos, poucos conhecidos que você ainda possa ter, mas basicamente quando se fala em previdência complementar ou privada, você tem dois tipos. A fechada nas empresas, onde o seu empregador contribui com uma parte e você contribui com outra, pelo período que você estiver empregado, e é aberta hoje quando você vai ao mercado financeiro e várias instituições financeiras, não só as instituições financeiras, mas outras órgãos têm a disponibilidade e o oferecimento de previdência aberta. Então aí é única e exclusivamente a sua contribuição. E hoje é aconselhável todos fazerem uma previdência? Todos. Quanto antes você começar, então, se você se antecipar bastante no prazo, você pode fazer isso com valores menores hoje, se programar com valores menores. E pense isso ao longo do tempo, que você vai precisar disso ao longo do tempo.
Ele não é uma aplicação financeira com o objetivo de resgatar a curto prazo. Não, ela tem um outro objetivo que é justamente no futuro te garantir a longo prazo. É com esse objetivo que ela deve ser feita. O quanto antes melhor. Quem não tiver na previdência fechada, e mesmo na previdência fechada, é permitido que o empregado faça contribuições adicionais, além daquele mínimo estabelecido para que ele contribua mensalmente. Ele pode fazer o que chamamos de aportes, o quanto ele quiser. Isso irá melhorar a sua carteira, o quanto ele tem aplicado, a sua rentabilidade. Ok? E quando, no caso que o senhor citou, na fechada, ele, por exemplo, depositaria no mesmo local que a empresa já tem a previdência dele? Quem estabelece esta previdência fechada, quem contrata este fundo de pensão é a empresa. Ele não tem, por exemplo, a gestão, ou ele não tem como optar. Ele só faz uma adesão ou não ao plano de previdência da empresa. Só que esse plano de previdência é dado o conhecimento dele das condições contratuais, como funciona, e as possibilidades que ele tem de escolher, normalmente é uma vez por ano, em que tipo de situação ele quer estar. Se é numa posição mais conservadora, ou média, ou mais agressiva. Ou então uma aplicação única que um fundo possa adotar. E existe alguma idade mínima para se começar a fazer a previdência? Não existe. Inclusive, algumas instituições financeiras incentivam isso. Como você faz hoje uma caderneta de poupança para um filho que nasce, né? Hoje está sendo estimulado e tem algumas empresas ligadas a instituições financeiras que fazem propaganda da Previdência Complementar Júnior para começar desde pequenininho, realmente. Certo? Então, em vez de fazer uma poupança, já faz uma previdência. Faz uma previdência. Esse carregamento pode ser feito por tios, avós, os pais, tutores, e isto vai até ele completar 21 anos. Depois ele opta se ele quer continuar contribuindo ou se ele quer resgatar para pagar estudos, para viajar. Vai depender da vontade do filho. Do filho, com certeza.